Fala, povo lindo de Deus, nós existimos para abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, você está no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Antes de se esquecer, já deixa teu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Nós aqui tratamos muito seriamente a respeito de libertação, guerra espiritual, cura da alma. E hoje estou com a pastora Fabiola Lobo em mais um podcast. Oi, pessoal. Prazer, uma alegria estar aqui hoje com vocês, trazendo mais um conteúdo muito esclarecedor para você, para sua vida. E hoje o tema, aproveitando esse mês aí de outubro, é sobre Halloween. Vamos falar um pouquinho sobre essa festa que chegou aí no Brasil, inundou aí as escolas, as famílias, os filhos foram aí totalmente contagiados por essa prática, por essas ideias. Isso aí gera muita temor aos pais, não sabem exatamente de onde veio, de onde surgiu, como é que chegou até aqui, se isso é realmente uma prática dos brasileiros. E hoje nós vamos trazer aí, Pastor Lobo vai trazer para a gente alguma explicação à luz da palavra, para esclarecer, acalmar, aquietar o seu coração e também ensinar você, papai e mamãe, a se posicionar. Gente, antes de mais nada, eu vou indicar para vocês um livro, Blindagem contra as Trevas, a Armadura de Deus no Salmo 91. Esse livro fala sobre proteção espiritual, não só para você, mas para toda a sua família. Eu escrevi esse livro durante um período de jejum de 40 dias, mas eu ministrei sobre proteção espiritual durante um ano na minha igreja, e durante um ano eu expliquei e ensinei sobre a aliança que Deus provê no Salmo 91, que é um salmo de proteção, você sabe disso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E antes de começar, eu quero fazer um convite para você. De 15 a 26 de janeiro estarei junto com a pastora Fabiola, estaremos juntos com você lá em Israel. Vai ser uma viagem deliciosa, uma aventura, vai ser emocionante. A gente caminha nos mesmos passos, na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma fé de Abraão, de Israel, de Isaac, de Jesus Cristo, onde os apóstolos pisaram. Nós vamos, assim, ver as maravilhas do Senhor. A gente fica com vocês o tempo todo, desde a saída de São Paulo aqui do Brasil. Então, se você quiser ir com a gente, liga lá no 41 988 028808. Tem mais dois números. Tem o 997 906964. Fala direto com o Rubens, você pode mandar mensagem. A gente está vivendo assim um tempo de queda do dólar e de muita assim, alegria em Israel. A guerra lá acabou, a gente já estava muito seguro de ir. Agora então a gente está com um tempo assim de novamente, né, de muita tranquilidade para viajar. Vamos passar por experiência. Sei que nunca pensou em ser batizado no Jordão, já foi batizado, mas que tem experiência, a gente passa pelo batismo no Jordão, celebra a ceia lá no jardim onde Jesus da ressurreição. A gente passa por Jerusalém, nós vamos visitar não só os arredores, mas vamos entrar na cidade santa. Vai ser maravilhoso, amém? Vai ser muito bom. Gente, e os livros da gente estão no pastorlobo.com, inclusive o Blindagem contra as Trevas. Mas eu também quero chamar você que ainda não participa, que seja aluno do Êxodos Academy. Você paga um valor assim mensal muito baixinho. E nós temos, além dos cursos, eu estou integrando um novo curso agora, o avançado. A plataforma linda, toda modernizada, os cursos novos, você vai ser maravilhoso. Olha como tá lindo, entra lá para você ver como tá bonito. Quem é aluno do plano prêmio na plataforma antiga, nós estamos convidando para a plataforma nova, porque ela é muito melhor. Você baixa um aplicativo no teu celular, você vai lá, baixa um aplicativo, você vê direto no teu smartphone, no teu tablet, no teu computador, direto. Você baixa o aplicativo. Então, antigamente, você entrava, né, através da internet, você entrava no site, agora, né, você vai direto, tá lá na pastorlobo.com, você tem acesso a lives, a um conteúdo exclusivo, a mensagem. Estou gravando mensagem exclusiva para o pessoal do Êxodos Academy.
Vamos lá, pastora. Vamos lá. Já falei que nós vamos hoje falar do Halloween. E vamos começar pedindo que o pastor Lobo nos explique o que significa essa festa, esse termo Halloween. Então, antes de falar sobre Halloween, as festas pagãs, toda festa pagã, ela quer imitar uma festa para Deus, tá bom? Algo que eu tenho ensinado aqui é o seguinte, por exemplo, todas as festas que Deus ordena mesmo. Vocês vão celebrar a festa da Páscoa, Deus dá um mandamento àquele povo que era escravo, que não tinha festa nenhuma, porque o povo de Israel nasce na escravidão do Egito. Eles vão para lá e ficam 400 anos escravos. Eles não têm direito à festa, têm direito a trabalhar. Eles vivem e morrem, eles nascem, amadurecem, morrem na escravidão. Por 400 anos aquele povo vai... Aquelas gerações vão morrendo escravas, nasceram morrendo escravos. Aí Deus, quando ele liberta o povo de Israel, ele ensina o povo a celebrar. E toda festa de Deus, todas, você pega as 7 festas da Bíblia, deixa eu ver se eu lembro todos aqui: pães asmos, Páscoa, cabanas, trombetas, Pentecostes, festa, sei mais, tem o Yom Kippur, exceção de uma, todas eles levavam comida, ofereciam. É interessante, né? Uns aos outros. A festa é muito generosa, muito abundante. O que o diabo faz? Ele promove festas também com comida. Parecidas. Quer ver um negócio aqui no Brasil? No Brasil, por exemplo, dia 27 de setembro, mês passado, tem uma festa aqui que celebra o dia de Cosme e Damião, no Brasil. Que eles as crianças no Rio de Janeiro, a gente cresceu no Rio de Janeiro, né? As crianças correm atrás do doce. Lembra que a gente corria atrás de doce? Aí davam uns saquinhos com doce, com Maria Mole, com cocada. Aí tinha uma competição, quem pegava mais, ia juntando, ficava o dia inteiro com aquelas sacolas na rua. Eram doces oferecidos, né, a Cosme e Damião, a um ídolo, e que as crianças iam comer. Você repara que eu sempre ensino, você vai na encruzilhada, você vai na porta do cemitério, você vai na mata, você encontra ali comida. Já reparou que eles oferecem comida? Então, o que o diabo faz? Ele tenta repetir, ou ele tenta fazer a mesma festa. A festa do Halloween, eles fazem uma pergunta, eles vão até de porta em porta, perguntando: gostosuras ou travessuras? Doces ou travessuras? Doces ou travessuras. Aí as pessoas entregam. Isso não, ele foi uma festa que parece que veio dos Estados Unidos, mas não veio não, veio da Irlanda. Era o Festival de Samhain. É assim que nasce o nome. Então, quem é Samhain? Samhain, ele era considerado o rei dos mortos. Aqui no Brasil tem uma entidade que manifesta que ele se auto-intitula Rei dos Mortos. Então, tem uma entidade demoníaca que ele diz que o nome dele é Omolu, e ele, quando manifesta, diz: eu sou o rei do cemitério. Então, há muita semelhança, dualidade entre aquilo que acontecia na Irlanda e que agora chegou no Brasil pelas escolas. Então, as escolas, por exemplo, de inglês, o que eles fazem? Eles ensinam a cultura. Quando a gente... Você fez cultura inglesa? Fiz. O inglês que a pastora Fabíola aprendeu é o inglês da Inglaterra, é o britânico. Você não fala little boy, você fala little boy. É o inglês da Inglaterra, né? E aí o que você faz para você ensinar o inglês? Você ensina a cultura. Você ensina as expressões da cultura. E junto com isso vieram o quê? Veio a cultura americana. As práticas, né, deles vieram também. Acho. A América, o que ela fez? Os Estados Unidos da América, na verdade, a América do Norte, influencia a gente com filmes. A quantidade de filmes hoje que envolve o Dia das Bruxas é um negócio doido. Porque é uma cultura do imigrante irlandês que veio para os Estados Unidos, né? Houve uma imigração dos britânicos, né? Principalmente depois que os Estados Unidos se liberta como colônia da potência europeia, ele se liberta da Inglaterra,
do rei George, veio também um monte de irlandês. Trouxeram a cultura. Então, os feiticeiros celtas, sabe qual é o nome deles? Druidas. O que é um druida? É a mesma coisa que no Brasil é um pai de encosto. É um feiticeiro, é um mago, é um cara da alta magia. Pronto. Ele é um druida. Então, eles celebravam no dia 31 de outubro, isso tem um significado, como se fosse a abertura de um portal entre os mortos e os vivos. Então, E era aí um festival... Vale ressaltar que aqui no Brasil, no dia 2 de novembro, é um Dia dos de Mortos. finados, dia dos mortos. Bem lembrado. Então, essa prática vem antecedendo Vem. esse dia que é daqui, nosso, já é um feriado brasileiro. Então, por exemplo, vamos lá. Dia 31 é o dia das bruxas. Dia 1º de novembro, que é o dia... Logo depois. É o dia que é celebrado o dia de Todos os Santos. O pessoal faz uma brincadeira, é o dia do homem, o dia de Todos os Santos. E o dia 2 é o dia dos mortos. E aonde se celebra a vida dos mortos. Então, era a crença que havia de que as almas dos mortos retornavam para visitar seus lares. Então, isso tudo fazia parte, essa festa do Halloween ou de Samhain, era... Por que é escolhido dia 31 de outubro? Porque ali começa o outono. Era mais ou menos aonde é o momento em que os dias ensolarados ficam mais curtos e as noites ficam mais longas. O que acontece do outono para o inverno? O sol perde a força. Então, olha só, é uma celebração cheia de significado. Cheia de significado. Então, já vimos aqui que não vem, uma festa, uma celebração que não vem dos Estados Unidos, vem lá da Irlanda. Vimos que é entre os feriados ali onde se celebra mortos, finados, né? E agora o Pastor Lobo está nos dando mais essa orientação que tem a ver também com essa questão de frio, de ar, de neve, de trevas, de escuridão. Por quê? Porque no outono os dias ficam mais curtos. A noite chega mais de perto. Já reparou que no verão... Você lembra quando a gente tinha um negócio chamado horário de verão? Nossa, aí dava 8 da noite e ainda tinha sol. Você lembra de... Tem lugares que a gente vai que é assim, né? É. Lembra? A gente já teve nos Estados Unidos algumas regiões que 8 da noite, Texas. 9 tava sol. Sol, 9 da noite. Eu falava, sol Arthur, mesmo. meu filho morava lá. Sol né? mesmo. É isso mesmo. E também é o contrário, né? Já tivemos em lugares também na Europa que 5 da tarde já tá à noite. Já tá um breu. Entendeu? Então, o que acontece? Todas as celebrações, por que elas são feitas com comida? Estou explicando aqui. Porque a comida na Bíblia é um pacto, tá? 1 Coríntios 10, 20, 21, né? 1 Coríntios, você não pode comer da mesa do Senhor, da mesa dos demônios. Não quero que sejam participantes com demônios. Então, o diabo, ele inclui nas celebrações comida. E o que acontecia nesse festival de Samhain? A palavra Samhain significa escuridão. O rei dos mortos é o rei das trevas. Então, eles deixavam comida na porta da casa, doces, aí, ó, alimentação mesmo. Que é o que se pratica hoje aí, ó, os doces. Para que aquelas almas penadas que vinham não entrassem em casa. Ficassem na porta, eles tinham medo. Então, deixavam na porta, eles comiam e iam embora. E mais do que isso, os vivos, eles se fantasiavam de mortos. Então essas fantasias horríveis, a gente era garoto, eu e você, lembra que a gente viu um desenho, um filme chamado ET? E no meio do filme ET, tá lá as crianças, né? Que o ET se encontra com uma criança. Eles saem vestidos para um dia das bruxas. Eles vestem um ET de fantasma. Então, por que as pessoas se vestem no Halloween de caveira? Hoje estão adocicando. Aí o garoto vai vestido de Capitão América, com a fantasia do Homem-Aranha. A menina vai de bailarina, de Cinderela. Não, às vezes agora as bailarinas diferentes, já botam as cores do abóbora, já botam essas coisas assim meio... Estão misturando tudo para trazer muita sutileza, né? Mas o diabo é sutil mesmo. Então,
Mas, na verdade, eles se fantasiavam de mortos. Para que os mortos? Por que eles se fantasiavam de caveira? Porque a ideia de caveira é uma ideia de morto. Quando eles vissem, eles não achassem que o cara era ser humano, a moça... Entendeu? Como eles, né? É. Então, é realizados uma série de sacrifícios. Então, como eu falo, final de outubro, o que acontece? O que acontece no final de outubro, não para o Brasil. No Brasil, setembro, outubro é primavera. É ou não é? Então as flores estão. As folhas estão verdes, as flores estão lá no hemisfério norte, na Irlanda e nos Estados Unidos é o quê? É o início do inverno. Então existem lugares nos Estados Unidos que em outubro está nevando. Eles têm um negócio lá chamado linha isotérmica em Massachusetts, na fronteira. Já está nevando lá. Em outubro já começa a nevar. A nossa filha morou em Indianápolis. É. A nossa filha fez uma... Como é que chama aquele negócio? Um intercâmbio. Ela ficou 1 ano morando na casa de cristãos, né? A gente fez pela Igreja Batista. Ela ficou 1 ano aprendendo inglês. E eu lembro dela ligar pra gente em setembro, outubro. Pai, tá nevando aqui. O norte dos Estados Unidos. Ali começa o inverno, ali começam os dias mais escuros. Então, ali, o que acontece? As folhas, a temperatura à noite começa a desabar. Acontece em Curitiba. Em Curitiba, semana retrasada aqui, Aí fica um momento tava 9 graus. Momento mais sombrio, né? Escuro, frio. E aí eles acreditavam em 2 deuses. Chama Muk-Ola, que era o deus Sol. Olha como é que a mitologia vai entrando dentro do cristianismo e a gente não percebe. E tinha o Sanhai, que era o deus das trevas. E no inverno, as trevas ficavam mais fortes do que o sol. Então eles acreditavam nisso aí e começavam o quê? A oferecer sacrifício. É daí que nasce o festival do Halloween. Eu vou explicar isso. E agora vamos explica como que então, já que isso realmente é uma festa que nasceu lá na Irlanda, como que ela chegou nos Estados Unidos? Como é que ela foi absorvida lá nos Estados Unidos? Então, havia uma lenda... Porque aqui para nós, ela veio, é uma festa, uma cultura americana. Da abóbora. Da americana, né? E a gente aqui está aprendendo que realmente é uma festa que nasceu... Do paganismo. Da Irlanda. Da Irlanda, druida, dos celtas. E o druida é um feiticeiro, é um bruxo, pronto. É um pajé da cultura indígena. Aquilo, como é que eu vou chamar aqui? De feiticeiro, de mago, de pessoa da magia. Então, é a lenda de um cara chamado Jack. Ele faz um acordo com o diabo e engana o diabo. Aí ele é obrigado pelo diabo a viver segurando um pepino em lugar, uma abóbora com uma vela dentro. Ele vive na escuridão. Por que ele coloca a vela dentro da abóbora? Para iluminar, é a lanterna Para iluminar. dele. Ele está nas trevas. Entendeu? É isso que é. Então, dependendo de onde é celebrado, na Irlanda, você já viu que nos desenhos, tinha um desenho do Pica-Pau, que era uma abóbora com uma careta horrível. É daí Forma até como se desenhava a boca, os olhos, sempre fazendo algo para assombrar realmente, né? Só que aí que o diabo faz? Ele faz com uma roupagem de boas ações. Eu citei aqui o dia 27 de setembro no Brasil. Por exemplo, você vai em algumas cidades do Nordeste, eles oferecem arroz com quiabo e frango, que chama caruru. É uma comida dada em nome da... Ele se veste de boas, de caridade. Mas está promovendo o quê? Um pacto. Porque todo pacto é comido. Eu vou fazer aqui um intervalo aqui. Lembra que Jesus, ele parte o pão e diz, coma. Eu sempre repito aqui. Ele pega o cálice e diz, beba. Porque todo pacto é um pacto comido. Então, o que o inimigo faz? Ele parece que está... Deus fala assim, coma pães sem fermentos, que é o pão sem sabor, né? Ervas amargas. Uma vez, nós em Israel, a gente pensa numa erva amarga. A gente participou lá de uma cerimônia do Shabá e a pessoa comia a parte mais dura do cordeiro, que era a canela. Você vai comer você não come a coxa, né? O pernil. Você come aquele ossobuco
que é muito endurecido. Ele não comia o melhor. Isso, assim que era Páscoa. O que o diabo faz? Na Páscoa comem chocolate, que é doce. As pessoas perdem o sentido real da festa, né? No dia de Samhain, o dia do Halloween, come doce. Ele estraga a festa, né? Então as pessoas vão fantasiadas para que elas sejam confundidas com os mortos e tentando... O que é apaziguar? Quando a pessoa sacrifica, ela está tentando acalmar um demônio. Minimizar realmente aquilo que realmente é, né? Que é algo... E aí tem muita gente que pensa que nesse dia há um portal que fica tão fininho. Olha, pastor, tem um portal que separa morto de vivo. Mas isso é uma grande mentira. Na verdade, mortos e vivos não se comunicam. Não se comunicam. Há um grande engano nisso, né? A gente, eu e você, nós jovens, nós participávamos de encontros espíritas. Quando manifestava lá, não dava a impressão que era um morto? Sim. Fala pra gente como é que era isso. Sim, dava, era A vovó fulana. era como se fosse um ente querido que já tinha morrido, que voltava, incorporava numa pessoa e vinha para falar, se comunicar com você, realmente matar a saudade, ter aquele momento de emoção, trazer uma palavra, trazer algo nesse sentido. Algum conselho? E era algum conselho. E era bem assim, nessa palavra que o pastor falou, tentando apaziguar, trazer uma paz entre o reino de trevas e o reino da luz, entre o passado, os mortos e os vivos. E não há realmente comunicação. Mas é isso que o inimigo faz. Ele tenta trazer lá de trás uma pessoa que já está morta, que tem até algumas vezes um laço afetivo, emocional com você, incorporar uma pessoa para falar com você. Mas não é a pessoa. Não. É um demônio fingindo que é a pessoa. Aí manifesta criança. E aí manifesta sabe velhinho. um monte de coisa, né? A pombagira é a mulher sábia que tem conselho. Mas e aí sabe muito de coisa da sua vida e acaba falando coisas que te faz a crer. É verdade, a minha avó falou isso. Minha avó, é mamãe, minha mãe... é papai. Tudo mentira. Que veio e falou comigo. Eu fui num centro espírita, papai veio aqui, falou comigo, minha mãe, ou passa aí naqueles lugares para ter aquela sessão para receber aquela entidade, aquela pessoa, aquele ser que para a pessoa é um ser querido, uma pessoa querida que ela quer receber, e o inimigo usa dessa mentira para te manter o que? Acorrentado. E você cada vez mais buscando. Porque tem pessoas que elas têm essa necessidade de se comunicar com o reino das trevas. Se comunicar com quem já morreu. E ele acha que está se comunicando e não está. Então, quer dizer, ele está, na verdade, se comunicando com um espírito imundo, chamado de demônio, que está se fazendo passar por aquela pessoa. Porque conhece o passado. Entendeu? É isso. Entendeu? Então, não existe um portal de acesso entre mortos e vivos, que é o que o Halloween tenta falar. O Halloween tenta dizer, só que essa, entre aspas, festa, né, que vem cheia de cultura americana, tenta banalizar os demônios. Não, isso é brincadeira, é só uma fantasia. Ou então, tenta dizer que eles são bons, que os demônios são bons. Então, quer dizer, essa prática é muito interessante se você... Eu vou deixar aqui uma leitura bíblica para você. Levítico 20, versículo 27. Que quando você se envolve com a necromancia, você decreta para a sua própria história a morte. Não é que você vai morrer imediatamente, não. Mas as coisas perto de você começam a morrer. É interessante, né? Vamos agora adiantar um pouquinho, trazer como que essa festa, então, chegou no Brasil e como ela tem sido recebida, aceita, então, essa cultura. A gente está dizendo aqui que a Bíblia fala sobre o pecado de consultar os mortos, né? Levítico 20, 27, Deuteronômio 18, 14. Ela chegou com uma espécie de culto aos mortos. Ela veio trazida pelas escolas, foi assim. Sim, cultura americana foi introduzida aqui dentro. O brasileiro procura muito cursos de inglês, é uma língua que o brasileiro busca muito, uma língua... Se eu perguntar agora aqui, você tem 2 filmes para você ver. 2 filmes. Olha como é que é a propaganda do negócio. Tem um filme brasileiro e tem um filme que
americano que ganhou Oscar. Qual que você vai ver? O americano que ganhou o Oscar. O filme brasileiro é absolutamente desprezado. A gente sabe que teve filme que ganhou Oscar e tudo, mas naturalmente as grandes e enormes bilheterias, elas vêm com a cultura americana. Eu não estou falando que são os melhores filmes, mas são filmes que têm uma produção, eles investem muito nas produções. E junto com os filmes, você vai ver um seriado, qualquer seriado. Um seriado que marcou a geração dos nossos filhos adolescentes. Friends, falava de Halloween. Um seriado que você... Qualquer seriado, filme... Agora então, no mês de outubro, aparece um monte de filme. Não é só filme de terror. Filme de romance. De fantasia. Então, os desenhos animados. Foi assim que chegou no Brasil. Agora, o que a gente tem que entender? Qual é a... Muita gente pergunta, fala sobre legalidade. Eu não gosto nem de usar esse termo. Qual é a brecha que está aí? A brecha é uma... Você não consegue discernir aquilo que é mal e bem. Você começa a confundir. Você começa a confundir a fantasia boa com a fantasia ruim. O sonho bom com o sonho ruim. O culto perfeito com o culto aos mortos. É assim que isso chega. É muito interessante a gente... Eu vou pregar muito fora. Você lembra da gente pregando na França? Gente, você não encontra igreja evangélica. Vai em Paris. A gente em Madrid, eu fui pregar em Barcelona, a gente esteve em Madrid 3 vezes. Você procura, entra no Google, igreja evangélica em Madrid, você não encontra. Você vai para países nórdicos, na Suécia, é menos de 1%. Gente, país que a Suécia, na bandeira, tem uma cruz. É um país cristão. A Dinamarca tem uma cruz. É um país cristão. Cara, você chega hoje nos Estados Unidos, a fé cristã está morrendo. E está aparecendo o quê? Um povo que não liga mais para Deus. Quando você não liga mais para Deus, você começa a acreditar em fantasia. Então as gerações que estão se levantando de americanos estão perdendo a fé. E o diabo, ele faz isso, ele vai devagarinho alimentando essas coisas que a gente acha que é cultura. Não é cultura, pastor, mas está impregnado de métodos satânicos, está impregnado de pecados que trazem calamidades sem nenhum tipo de livramento. Entendeu? É isso, foi assim que o Halloween chegou. É uma cultura de encantamento, de magia, de aquela roupagem que é tudo bonitinho, moderno, meu Deus. Aí se arruma, enfeita as crianças todas, fica tão bonitinho, né? Agora aqui, ó, eu quero responder, queria que você respondesse uma pergunta aqui, que é de uma mãe que está passando esse momento todo aí, como muitas aqui, com muitas mães, muitos pais. Ela diz: pastor, como devo me posicionar com a escola de meus filhos quanto a essa prática do Halloween? Em primeiro lugar, a única Bíblia que teu filho vai ler é você. Eu nunca fiquei preocupado com esse tipo de preocupação. Por quê? Porque eu sempre ensinei meus filhos o Deus verdadeiro. Desde pequenininho, eu nunca passei um dia sem orar com meus filhos. Eu nunca passei um dia sem ensinar princípio para meus filhos. Não é ensinar a Bíblia, é ensinar a ter intimidade com Deus verdadeiro. Eles sabiam que era mal, que era bom. Por exemplo, lá em casa, nós nunca tivemos a cultura de ver novela. Nunca. Então, mesmo que meus filhos fossem para casa dos avós que viam novela, eles não viam. Falaram assim: aqui eu não vou ver. Eles nunca tiveram cultura de pecado. Se você ensinar seu filho, Provérbios 22 diz isso, no caminho que deve andar, eles vão ficar velhos e não vão se desviar. Então não tenha medo do Halloween. Tenha medo do mau testemunho que você dá. Tenha fé no bom testemunho que você dá. Os teus filhos vão aprender com você. Você não vai conseguir. Jesus, na oração de João 17, ele fala assim: eu não te peço que os livre, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a gente está num mundo, gente, a cultura política brasileira é uma cultura de corrupção. Como é que você ensina o seu filho a ser honesto? Ensinando ele a pagar as contas, ensinando ele que aquilo que é dele, aquilo que é do outro é do outro, a não subtrair. Existe uma cultura no Brasil de malandragem. Como é que você ensina o teu filho a ser honesto?
Então, o teu filho vai ser jogado, não é só o dia do Halloween. Ele vai estar na escola e vai ter professor que vai querer ensinar eles que Deus não é Deus. Que o mundo veio de uma explosão científica, é um dado científico, que é uma teoria de evolução. Como é que você vai ensinar teu filho que foi esse Deus que a gente crê, é o Deus que cria? Então, existe muito mais do que uma preocupação sobre essas festas, em dizer o que é errado, mas ensinar o que é certo. Seja verdadeiro, né? Porque são realmente muitas coisas, muitas práticas hoje que têm sido jogadas e a criança, o jovem, o adolescente, eles são o melhor campo para jogar essas mentiras na cabecinha deles. Eles são bombardeados todos os dias. Nossos filhos, vocês, papai e mamãe que têm filhos pequenos, eles são bombardeados na escola. São as ideologias. É uma hora, é ideologia, é as coisas do banheiro, é os bullying, é muita coisa realmente na cabecinha da criança. A melhor coisa, papai e mamãe, até como o pastor Lobo falou aqui, eles vão ler, vocês são testemunhos, é a Bíblia que eles vão ler, com seu testemunho, com equilíbrio e com amor. Amor. Papai e mamãe tenham amor com seus filhos para ensinar as coisas. E cada vez mais trazer ele para perto de você. Vocês não percam a comunicação com seus filhos. Não deixa, porque quando um pai e uma mãe eles estão muito ocupados, e eu sei que a gente vive ocupado. Todo mundo trabalha, todo mundo tem seu dia cheio. Gente, a gente tem tanta coisa para fazer, os dias estão tão curtos. Parece que tudo que a gente tem não vai caber naquele espaço ali. A gente, né, mozinha, acaba o dia, a gente fala, meu Deus, parece que piscou o olho e Hoje acabou. a gente tem que ter mais de 24 horas para viver. 24 horas. Imagina aí quem tem as crianças pequenas. Hoje nós já não temos, mas não acaba. E o trabalho com criança, realmente, ele não acaba. As crianças são uma bênção. É um terreno fértil, maravilhoso para você, papai e mamãe, plantar o reino de Deus na cabecinha dos seus filhos, trazer eles para perto de vocês, porque quando vocês não estão fazendo isso, o diabo está se ocupando de fazer. Trazendo o quê? É uma festa que não tem Deus, é um amiguinho que tá lá achando que ama, e que tá o quê? Suprindo as necessidades, as carências do seu filho, e cada vez mais ele tá se tornando aquele um ídolo. Então, os dias são difíceis sim, papai e mamãe, mas Deus vai dar. Com o Senhor, vocês vão ter sabedoria e condições de vencer, estabelecer a casa de vocês, ó, na rocha. E, ó, não tenha medo do Halloween. Tenha medo de ficar longe de Deus, ensinar teu filho a desobediência. Esse deve ser o medo da gente. Existe sala de aula, existe sala de casa. O que você faz na sala de casa tem mais valor do que ele aprende na sala de aula. Ensina o teu filho, não é só você sentar e abrir a Bíblia, é viver a Bíblia. Amém. Essa é a escola do caminho. Amém? Amém. Eu te abençoe em nome de Jesus. Que bom que você ficou aqui. Os livros da gente, esse livro aqui é espetacular. Blindagem contra as trevas. Vou ensinar você. Aqui é você não ter mais medo do mal, mas pelo contrário, ser abençoado pelo bem do Senhor. Todos os livros, os cursos estão numa plataforma nova, Êxodos Academy. Entra lá. Eu dou dois capítulos muito especiais no seminário de discernimento espiritual. Eu trato desse assunto que a gente falou aqui. São mais de 2 horas só. Esse curso tem 60 horas, eu dou 2 horas disso. Vai lá, faz o discernimento espiritual. Seja aluno do Êxodos Academy, entre em pastorlobo.com. Lá você tem acesso aos livros, você tem acesso aos cursos, à plataforma online, e Deus vai te abençoar. E lembre-se, de 15 a 26 de janeiro estaremos em Israel, tá bom? Juntos, uma caravana, eu espero você lá. Se você tem esse sonho, desejo de ir, venha-se, junta-se a nós, vai ser uma bênção. Os valores já estão tudo com passagem aérea, com hotel, com refeições, com tudo incluído. Liga lá no 419-8802-8808. Se não atender, você liga no 4799-790-6964. Amém? Gente, Deus abençoe sua vida. Deixe seu like. Deus abençoe você, sua casa, sua família e seus filhos. Se inscreve no canal. Até a próxima, gente. Mais um podcast com vocês.